Histórias sobre seres que se alimentam de sangue de outros seres vivos são bem antigas. Alguns dizem que lendas de vampiros existem desde o ano 125 a.C. Autores sugerem que o mito dos vampiros tenha surgido de verdade no Egito Antigo, com a feitiçaria. Eles seriam uma forma de demônio convocado para este mundo, vindos de outra dimensão. Porém, existe uma dificuldade histórica para determinar qual é o ponto de origem da existência dos vampiros. O principal motivo disso é haver uma grande variedade de histórias a respeito do tema, como por exemplo, na África existe um vampiro chamado Azambozan, são caracterizados como criaturas com presas de ferro e pés em forma de anzol, por onde se penduram. Na Índia existe o vampiro Baital e estes são caracterizados como criaturas híbridas, meio humano e meio morcego, eles se alimentam da energia vital, dor e sofrimento que causam às suas vítimas. Agora, tem uma lenda muito antiga que diz que se você se inscrever neste canal e ativar o sininho terá o poder de afastar todos os vampiros que queiram sugar seu sangue, e quanto mais pessoas você compartilhar este vídeo mais longe manterá-os. Vampiros. Então corre, nunca se sabe quando eles vão aparecer. O terceiro vampiro da lista é bem conhecido e seu nome é Nosferatu. Foi a partir de Nosferatu que os vampiros tomaram a forma que conhecemos hoje. Com traços mais humanos, mais elegantes, vivem facilmente em sociedade, embora prefiram viver isolados em mansões e até castelos de arquitetura gótica. Há uma extensão imensa de característica para os vampiros, como se manter em sua terra natal e se porventura precisar viajar, leva junto caixotes cheios de terra, não podem se expor ao sol, não podem ser atingidos com estacas de madeira, água. Bentealho nem pensar, armas de ferro e prata também são um perigo para os vampiros. Algumas lendas dizem que eles podem se transformar em morcegos, chacais e ratos. Há outras que dizem que eles podem voar e até hipnotizar. Ainda há quem acredite que esta história seja ainda mais antiga do que estas que mencionei anteriormente. No primeiro capítulo do livro Gênesis, que faz parte da Torá e da Bíblia, Deus cria homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Mas, logo no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado. Onde foi parar a mulher do primeiro capítulo? Esta seria Lilith, a primeira mulher criada por Deus, moldada do barro juntamente com Adão. Lilith não se sentia inferior a Adão e por isso se negou a deitar sob ele. Adão por sua vez não aceitava que Lilith ficasse acima dele. Ela se revoltou e fugiu do Éden. Lilith é uma das figuras com relatos mais antigos da história, sendo citada nas gravuras dos amuletos de Aslantar, relíquias que datam do século 7 a.C., e também na demonologia suméria do terceiro milênio a.C. Na época de Gilgamesh, poema mesopotâmio de 2100 a.C., há uma possível menção a Lilith como demonia. Ou seja, Lilith já era conhecida antes de compilarem o Gênesis, o que reforça a teoria de que foi apagada da história. Mas a questão é o que isso tem a ver com vampiros. Por conta deste mistério em cima da existência ou não de Lilith, surgiram as lendas sobre ela, onde relatam que Deus a castigou a tornando um demônio ou a primeira vampira da história, sendo o segundo vampiro, Caim o primeiro assassino mencionado na Bíblia. Caim teria encontrado Lilith após ser amaldiçoado por Deus e ela o ensinou a usar a maldição e outros dizem que ela o transformou em vampiro. Então, os vampiros são relatados em quase todas as culturas. Mas, foi no século XIX com o livro Vampiro, do autor João Polidori que ele ganhou fama. Este vampiro era um nobre rico que frequentava festas em Londres, visão que se tem desses seres até hoje. Em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker escreveu o romance Drácula, que conta a história de Conde Drácula, o mais famoso vampiro da literatura. Stoker se baseou em Vlad Tepes, príncipe romeno do século XV conhecido como Vlad o Empalador, responsável pelo território de Valaquia que acabou ficando conhecido por suas táticas brutais contra os inimigos, que incluíam tortura, mutilação e mortes em massa. Se quiser saber mais sobre Vlad o Empalador, digita eu quero nos comentários. O que começou como uma figura horripilante e cruel, com o passar do tempo se transformou em seres emotivos, sensíveis, até capazes de amar. Em 1976, surge outro romance vampiresco, Entrevista com o Vampiro, da escritora Anne Rice. A história fez tanto sucesso, que virou filme em 1994, com os atores Tom Cruise e Brad Pitt.
E hoje os vampiros são um sucesso de bilheteria e audiência. Se você gosta de filmes de vampiros, aqui vai uma lista dos mais clássicos até os atuais para você assistir. O primeiro é Nosferatu de 1922. Seguido de A Dança dos Vampiros de 1967. Drácula de 1979. Drácula de Bram Stoker de 1992. Entrevista com o Vampiro de 1994. Van Helsing de 2004. Drácula, a história nunca contada de 2014. E fugindo um pouco dos filmes de terror, temos a animação Hotel Transilvânia de 2012. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Assistam aos outros vídeos do canal que está aparecendo aqui na tela. Até a próxima! Tchau!